Fala, galerinha, voltei aqui, fui fazer os deveres de casa e agora tô livre, bater um papo, tudo mais e me expressar. Às vezes tem coisa assim, claro que não é só eu, né? Todo mundo fica irritado, tem coisa que deixa a gente irritado. Por exemplo, cachorro latindo, criança indo pra lá e pra cá. Você fica como? Nossa senhora, toda hora mexendo, incomoda, velho. Incomoda, daí não para, velho. Daí você fica como? Incomodado. Daí vai lá e tenta resolver a situação, coloca o cachorro pra dentro, vai lá, tenta acalmar a criança, tenta fazer de tudo, né? Aí daqui a pouco dá aquela camada, dá aquela respirada, daí dá aquela ajuda. Pô, sobre o que eu pensei, aquele assunto é bem interessante, né? Quem quiser dar uma olhada lá, é um vídeo só de 7 minutos, é bem bacana, bem, não vou dizer autêntico, né? Porque não saiu da minha cabeça isso, né? Mas é minha opinião. Então, acho que vale. Mas cada dia eu acho que eu tô melhorando de falar assim com a câmera. Antes eu falava muito baixinho, quase não conseguia falar nada, não conseguia me expressar muito bem. Mas cada dia que passa eu tô vendo que eu tô conseguindo melhorar um pouquinho que seja. Bom, essa espinha aqui tá bem marcada, hein? Eu queria poder eliminar ela, mas isso daí é questão de tempo, algum momento eu vou conseguir. Então, é questão de é mais questão de paciência do que tudo, né? Vamos bater um papo aí, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem, mesmo. Tô bem. Vou pensar um assunto aqui pra gente falar agora. Ó, eu tava falando sobre o História e o Balão, né? Que é esse tema que eu tava vendo aqui no YouTube. É bem bacana. Só que, tipo assim, que eu falo assim, falta um pouco. Falta um pouco ainda, porque tem muita gente que só quer aparecer. Então eles deveriam ser um pouco mais seletivos. Caramba. Seletivo é difícil, por conta que eles nem conhecem as pessoas. Dá pra ver o perfil do Instagram, mas não é a mesma coisa de ver a pessoa pessoalmente, entende? Então tem tudo isso. No decorrer do tempo, assim, acho que eles vão ganhando experiência. Eu achava que não ia durar tanto tempo assim, não. Não achei que ia durar tanto tempo os caras fazendo vídeo e vídeo. Pô, já tem um canal lá, o Peixinho, já é parte 43, História e o Balão Encontra Seu Amor. Parte 43. Isso quando eles não fazem o vídeo já com um artista, alguma pessoa famosa, do nicho assim. E o tema assim, por exemplo, é o Kai Black contra 10. Um que eu pensei agora. Que é o Caveirinha, na verdade, que tem. Não é o Kai Black, que é o irmão dele, né? Mas já deu pra entender. Que nessa dinâmica. E é muito maçante, porque tem muito canal assim. O que diferencia são os convidados. Os convidados que vêm e deixam engraçado. Mas por si só é ruim. Por exemplo, o Paulo Vita Show. Tem muito vídeo que é ruim. A maioria é ruim, a maioria é ruim. Mas uma hora você acerta, né? Acerta, assim, nos convidados, às vezes no conteúdo. Mas é basicamente a mesma coisa. É tipo, praticamente o mesmo conteúdo. Eles só tentam mudar um pouco o título, entendeu? Ou tenta mudar um pouco o perfil. Daí, tipo assim, busca a pessoa que já foi traída. Esse tipo de coisa. Aí vai. Ou pessoa que nunca teve nenhuma relação, né? Decorrente disso, eles conseguem ter uma boa bagatela assim de vídeos, né? Porque, vamos fazer um tema X, outro tal, fulano de tal, fazer do carnaval, né? Então, tem muito isso. Dá pra render bastante nesse conteúdo. Eu tava pensando em fazer no shopping, né, que eu falei pra vocês. Só que eu sei lá, não sei se eu tô com coragem ainda de fazer isso, né? De tentar fazer isso. Porque conseguir é uma coisa. Mas de me dedicar pra fazer isso. Eu acho que pelo menos eu tinha que começar com os passos assim, abrir a câmera, começar a gravar, tipo, igual falar aqui no meio da rua. Daí já cria mais uma intimidade, começa a ter menos vergonha, tá ligado? Começa a ter menos vergonha. Começa a se... como é que fala? Ter mais autoconfiança em si mesmo. Entende? Começa a ter mais autoconfiança em si mesmo. Eu vivo pensando, cara, como é que seria eu num programa assim, reality show? Como é que eu reagiria na pressão? Será que por todo esse treinamento que eu fiz de comunicação, claro, foi tudo no que é disponível assim ao meu alcance, que eu consegui evoluindo, mas eu tinha bastante dificuldade de me expressar. Eu acho que bastante gente tem, na verdade, porque
quando você não treina isso, por exemplo, a pessoa que já trabalha, se é vendedor, consegue muito bem. É bom quando ela tem um direcionamento do que ela quer, mas geralmente já quando é vendedor pratica muito a comunicação, já consegue se virar, né? É uma boa verdade, porque ela tá o tempo todo exercendo aquilo, então melhora. Então, tipo assim, vendedor também tem muito isso aqui de fazer vídeo. E vídeo já melhora a comunicação, oratória e força você falar melhor. Porque, ó, se eu começasse a falar aqui de qualquer jeito, falasse baixo, eu nem tenho microfone. Então eu tenho que falar num tom que a pessoa consiga escutar de uma forma coerente, entendeu? Porque eu não tenho microfone, é só o celular. É só o celular, não dizendo que, falando assim, isso é muito pouco. Não, eu tô usando a ferramenta que eu tenho no momento que eu tenho. Pode ser que futuramente eu tenha mais. Deus quiser, Deus abençoe. Mas nesse momento a gente tem que usar o que a gente tem, não é mesmo? Eu vou falar sobre um tema que muitos adolescentes enfrentam hoje em dia. Que eu tava nessas lutas. E às vezes a gente entra em alguns vídeos do YouTube, do Instagram, para quem usa TikTok, que às vezes parece uma coisa besta, mas não é. E aquilo invade a sua mente e já naquilo já te traz gatilho para você pecar, entendeu? Na questão da imoralidade sexual consigo mesmo, né? Porque você não tá cometendo contra a pessoa, mas você tá pecando consigo mesmo, entendeu? No seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Acho que eu até que falei bonito, né? Tô dando meu melhor aqui, pô. Tô praticando aqui direto, não é à toa, não é só pra, né? Mas não fugindo muito do assunto aqui que a gente tá conversando, eu lembrei, pô, até o pastor lá, vira e mexe, ele tá gravando um vídeo, né? E ele fala o tempo todo. Então, mano, comunicação já gira em torno de muita coisa. Porque a gente vive em sociedade, então é óbvio que a gente vai precisar, né? Se a gente for pensar assim que a gente precisa só da gente mesmo, a gente vai estar mentindo, né? Não tem muitas pessoas que falam que é network, mas nem questão de fazer network, mas você não vai querer ter um amigo, né? Ou, por exemplo, um futuro parceiro ou parceira, né? No caso é parceira, né? Mas eu tô querendo dizer, para quem tá assistindo esse vídeo, né? Mas, voltando falando dessa questão da imoralidade, ontem eu tava assistindo lá aquele conteúdo, eu esqueci qual que é o nome do rapaz, é um nome bem peculiar, assim, o canal dele até é bem... Eu ia falar assim, né, regular, mas não é essa palavra, não tem nada a ver. Mas é mais ou menos nesse sentido, assim. Mais ou menos com essas letras, tá ligado? É, é bem relevante. Ele é bem relevante no YouTube, o canal dele deve ter, acho que mais de 1 milhão já. Ele tem um vídeo muito estourado, que é ele com uma GP. Pra quem não sabe, é garota de programa. E daí é tipo assim, não é fazendo nada demais. É tipo, ele colocou ela pra lavar a louça, esse tipo de coisa no segundo vídeo. Só que é muita coisa pra entender no duplo sentido, e ela falando. Então isso instiga. É interessante assim você ver como é que é a pessoa, essa pessoa que você só ouviu falar, que só ouve música desse tipo de profissão, você não tem nem ideia. Aí você clica num vídeo e vê como é que é interessante em si, né? Gera curiosidade. Não é nada demais, assim, nada demais. A pessoa, tipo, se ela faz no corpo, ela vai investir no corpo dela. Então, ela vai colocar silicone, vai fazer o que for, procedimento estético. Então, tem muito isso, né? Tem muito isso no meio. E as conversas são, tipo assim, são coisas muito pessoais que por exemplo, no cristianismo, a pessoa não vai chegar assim, uma pessoa cristã não vai chegar para outra e falar essas coisas tão íntimas que ela teve com outra pessoa, sendo que é para ela ter só com uma pessoa que ela vai se casar, e uma coisa íntima do casal, e isso vai se desenvolvendo, entendeu? Mas daí ela falar abertamente, então isso já gera pensamentos em você já começa a sonhar com aquilo, tipo, começa a fantasiar na sua mente, entendeu? Já começa a criar esse desejo. Desde aí. Então o pecado já não começa quando você entra lá e já começa a fazer o ato. Começa bem antes. Quando você, entendeu? Por exemplo, começa de manhã cedo, quando você vê aquele negócio, em vez de você ter negado, feito diferente, você aceitou. Então tudo que foi chegando você não aguentou. Entendeu? Eu vi um negócio assim,
eu vi um negócio, não, eu absorvi um conhecimento muito bom da obreira lá da minha igreja, que ela fala o seguinte, ó, sempre quando você tem alguma coisa assim que... Cada um tem suas inclinações. Tem gente que é pro álcool, ela tá falando que ela teve um período da vida dela que ela tinha muito problema com álcool. E ela fez o quê? Ela parou de vez, só que para ela não foi fácil. Só que ela conseguiu firmar da primeira vez. Então você que consegue firmar da primeira vez, as outras vezes vão ser muito mais fáceis, entendeu? Não quer dizer que é fácil, mas você vai conseguir. E aquele que errou, tudo bem, você começa de novo. Deus perdoe. Acho que tem como pensar como fosse a primeira vez, entende? Todo dia como fosse a primeira vez. É uma chance que Deus dá. Porque se você começa de novo, tá ligado? Se você começa de novo, você pensa dessa forma também. Pensa dessa forma. Porque não pensa que todo dia é só mais um dia. Pode ser que aquele dia seja o último. Entendeu? Não falando sobre em si Jesus voltar. Eita, o cachorro tá vomitando ali. Caramba, velho. Acho que eu tenho que dar uma pausa aqui. Não, vou continuar. Vou falar mais um minutinho aqui, porque senão eu não vou conseguir falar depois. Você perde o raciocínio. Caramba, falando que perde o raciocínio, eu perdi o raciocínio. Eu falando que tem suas inclinações e tudo mais. Mas falando assim, ó, Deus o livre. Mas a pessoa vai lá e morre em pecado. Entendeu? Não tem salvação. E se ela fica num sono eterno, então pra ela o tempo não passa igual nós, entendeu? Então pra ela vai ser um estralar de dedos. Entende? Então vai ser uma coisa muito rápida. Então não faz muito sentido ela ficar demorando. Você tem que viver um dia de cada vez, não como fosse um dia último. Quer dizer, como fosse o último mesmo, como não tivesse mais. Entendeu? Você vive uma vida depravada, como essas filosofias que tem aí no mundo. Entende? Que tem muito isso que as pessoas falam que não, você tem que aproveitar, cara. Você tem que aproveitar. Você não tá aproveitando a vida direito. É crente. Nada a ver. Nada a ver. Entende? Isso é careta. Tá entendendo? É muito disso. Muito disso. E muita gente cai porque ela não quer ser careta também. Não quer deixar de falar com as pessoas do ciclo de amizade dela. Não quer deixar. Entendeu? Então tem muito isso. É cheio de escolhas difíceis de serem feitas. A vida do crente não é só felicidade. Se for para pensar, tem muita coisa difícil que ele tem que fazer todos os dias, né? Negar sua carne em si já é uma coisa muito difícil. Você fazer isso, entende? Vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu vou continuar, porque eu vou ter que dar uma olhada no bichinho ali. Então fica com Deus. Até a próxima, que daqui a pouquinho eu já volto.